Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria muito agradecer aí a presença do Dr. Gil, do Précio, e de terem aceito o convite para essa sessão, né? O nosso 11º encontro científico da SONERJ, desde que a gente assumiu. E essa primeira tela, obviamente, não podia deixar de falar hoje, né? Que a gente lançou o Save the Date aí, nessa semana, do Mayo Clinic Nefro em Rio. Vai ser um evento em agosto, 25 e 26 de agosto, estão todos convidados. É uma parceria com a Mayo Clinic, vem 8 palestrantes da Mayo, mais 2 professores italianos. A pré-programação está sendo realizada. Conto com todos aí para esse evento. Vai ser, a princípio, presencial, né? Mas conforme for, a gente vai avaliar a questão do online, que várias pessoas já me perguntaram. Pode passar, Karine, por favor. Então, como eu falei, hoje é o nosso 11º encontro científico da SONERJ. Todo mês a gente faz uma aula, ou com algum caso clínico de algum hospital, de algum serviço aqui do Rio, ou com algum assunto que realmente a gente esteja querendo discutir, e aí a gente chama alguns especialistas. E hoje nós teremos o tema Covid e glomerulopatias, o que sabemos, com o Dr. Précio Diego Miranda de Menezes Neves, que é do Grupo de Nefropatias Hereditárias do HCFM USP, nefrologista no Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo. E o Dr. Gil Eanes Barros Silva, que é professor da Universidade Federal do Maranhão. Então, é um prazer recebê-los no Encontros Científicos de hoje. E, na verdade, a ideia desse encontro e dessa aula foi a partir de alguns casos que nós viemos observando aqui no Rio, e alguns casos a gente compartilhou com o professor Gil, e aí, consequentemente, também com o Précio, tanto de Covid relacionada à vacina, como de glomerulopatia por Covid. Então, eu vou começar apresentando o caso clínico para nós discutirmos o tema depois com o Précio, falando um pouco sobre o que realmente é diagnóstico, tratamento, fisiopatologia, e depois nós vamos seguir aí com o Dr. Gil, falando um pouco do trabalho que eles vêm realizando nessa área. Então, meu caso clínico hoje, pode passar aí para mim, Karine. Então, uma paciente de sexo feminino, 16 anos, parda, previamente ISDA, segundo a mãe e ela, e tomou a primeira dose da vacina da Covid-19 da Pfizer-BioNTech no início de outubro de 2021. E aí ela relata que mais ou menos uns 3 a 4 dias após o uso da vacina, iniciou um quadro de cefaleia, náuseas e vômitos. Ela procurou, então, um pronto atendimento no hospital público aqui no Rio e foi medicada naquele momento com sintomáticos e liberada para casa. O quadro foi evoluindo... Volta um pouquinho, por favor, Karen. O quadro foi evoluindo com uma piora progressiva, persistência dos sintomas, principalmente da cefaleia, o que fez, depois de uns 2 dias, procurar novamente pronto atendimento, quando, então, foram coletados exames laboratoriais. E aí, nesse momento, a paciente, ela apresentava-se bem hipertensa, ela tinha 220 de sistólica, não tinha edema nenhum, um peso de 43.800, uma altura de 1,57, ou seja, uma menina relativamente magra, pode passar. E tinha uma creatinina de entrada no dia 1º/10, de 3, com HDL e LDL de 95/127, uma hemoglobina de 12,4, uma ureia de 89, um EAS que tinha hematúria e proteinúria. E, então, ela foi internada, né? E durante a internação começou a investigação. Foram solicitados exames de urina de 24 horas, ultrassom de vias urinárias, que mostrou um rim de tamanho normal. E pensando, né, nesse caso, ela não estava ainda no meu hospital, mas já tinham me contactado. No momento que me passaram o caso, eu pensei logo em ser uma rapidamente progressiva, porque no dia que ela internou, ela tinha 3, no outro dia ela já tinha 3,5, e a creatinina foi aumentando progressivamente. E aí, conversando, como ainda não tinha vaga no nosso hospital, eu falei, olha, vamos pensar uma rapidamente progressiva, vamos pulsar ela tinha uma história de ter um ES com hematúria, então nós pulsamos, eles pulsaram com 1 grama 3 dias seguidos,
E aí, realmente, continuou com prednisona 1 miligrama por quilo e foi transferida para o nosso hospital no dia 18 de outubro de 2021. Quando ela chegou, ela já tinha a creatinina dela na internação do outro hospital, chegou até 4,5, se eu não me engano. E quando ela chegou no nosso hospital, ela já tinha alguns dias do pulso, ela tinha uma creatinina já de 2,5 com uma ureia de 90. Um colesterol de 245, o HDL se mantinha mais ou menos igual, e a proteinúria basal dela mantinha-se em torno de 3,4, 3 gramas, com volume urinário de 4.150. Então, nós repetimos todos os exames de imagem, principalmente ultrassom de vias urinárias, ultrassom com rim normal, um rim bem bonito, assim, eu realizei a biópsia dela, era um rim bem, você via bem a dissociação, enfim, não tinha aumento de ecogenicidade, ecocardiograma normal também. Então, investigamos, pedimos todas as sorologias de hepatite B, C, HIV, todos os exames de autoimunidade, rastreamos todos os tipos de infecção e tudo veio normal. Pode passar, Karine. Bom, então a primeira impressão que a gente teve foi uma paciente jovem, previamente ígida, com uma insuficiência renal aguda, pensando numa glomerulonefrite rapidamente progressiva e cronologicamente após a vacina. Então, nós ficamos intrigados, ela tinha realmente falado, a menina joga futebol de praia, então ela disse, olha, sempre foi saudável, nunca teve nenhum problema de saúde. Então, nós questionamos se realmente a vacina foi um trigger, se foi uma mera coincidência tudo isso, ou se a vacina realmente levou a essa glomerulopatia. Foi então que a gente realizou a biópsia renal, e lá em Bom Sucesso nós temos aí uma parceria com o Dr. Gil, que recebe as nossas biópsias, e graças a ele a gente continua podendo biopsiar. E aí a biópsia renal, ela veio com um laudo, assim, a biópsia realmente, ela foi apesar dela ter um rim bem bonito no ultrassom, foi uma biópsia difícil porque a paciente não colaborava. Uma paciente que só de encostar a agulha, ela já gritava, a mãe do lado, adolescente. Então, foi bem difícil, não veio tanto fragmento, mas o laudo histopatológico mostrou uma GESF colapsante. Pode passar, Karine, por favor. Então, foi realizada nisso, quando eu discuti o caso com o Dr. Gil, ele falou do estudo que eles estavam realizando e que o Dr. Précio estava realmente fazendo uma análise desses pacientes com gestos colapsantes, e foi então que eu colhi a genotipagem para a polipoproteína 1, que foi evidenciado um alto risco. E aí, desculpa, o Dr. Gil, o Dr. Précio depois vai ensinar, vai falar um pouco sobre isso, mas eu estou colocando exatamente o que estava lá no laudo, evidenciado alto risco G1/G1. E aí ele me ligou e falou, olha, essa paciente ela tem um alto risco no gene de APOA1, e então nós decidimos seguir com o caso até tentar a publicação. Atualmente, depois do corticoide de 1 miligrama por quilo do pulso, ela mantém uma proteinúria de 1,4 gramas em 24 horas, mantém uma creatinina de 2,6. Como ela estava tendo muito efeito colateral, apesar dela ter uma disfunção renal, eu decidi começar uma dose muito baixinha do inibidor de calcineurina. Ela não piorou a creatinina mantém 2,6. E depois que eu comecei o inibidor de calcineurina, a proteinúria dela semana passada estava em 1 grama. Então, pode passar. Acho que esse foi o último slide do caso. Na verdade, esse caso é para ilustrar e trazer um pouco da discussão, né, sobre a questão, as questões novas que estão surgindo aí com o Covid, tanto em relação à glomerulopatia causada mesmo pelo Covid, quanto por essas outras glomerulopatias que estão aparecendo coincidentemente, cronologicamente, após algumas vacinas. Então, vou passar a palavra agora para o Dr. Précio para continuar a apresentação, e depois o Dr. Gil vai continuar. Karine, pode... Isso. Obrigada, pessoal.
Vou compartilhar aqui. Primeiramente, pessoal, boa noite. Isabel, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar falando com vocês hoje, ainda mais em parceria com o meu amigo Gil, que é um grande parceiro aí que eu encontrei nos últimos anos. A gente tem trabalhado bastante junto. Vocês conseguem ver em tela cheia o slide? Para mim não está aparecendo, não sei se para os outros participantes. Sim, não? Mas do jeito que está, consegue ver? Consegue ver. Do jeito que está, consegue ver. Clicando ali no botãozinho da tela cheia não vai, né? Não foi. Mas acho que dá para ver. Vamos continuar assim, que eu acho que senão... Deixa eu tentar fazer só uma coisa aqui, então. O celular dá para um na tela e ver bem, né? Está um pouco desfocado o que a Denise está falando. Agora, consegue ver um pouquinho melhor? Preta, mas passa um slide para a gente ver. Oi? Ainda não? Não, vamos... Então, acho que se está dando para enxergar, vamos tentar. Então. Agora sumiu toda a tela. Eita, nós. Fecha e abre de novo o PowerPoint. Foi? Tá, peraí. Não, tela cheia não foi, não. Tenta na apresentação, clicar ali na apresentação inteira. Melhorou, que a Denise falou que melhorou. Acho que se a gente der um zoom, quem está no celular, dá para ver bem. Melhorou. Alguém está sentindo dificuldade de ver? Acho que a gente pode seguir assim, Prece, porque... Perfeito. Perfeito. Pessoal, então, esse é o nosso roteiro. A Isabel apresentou o caso clínico. Vou falar um pouco sobre o mecanismo da infecção e a patogênese do Covid-19, as formas, então, de possível acometimento glomerular, sejam por uso de medicação, pelo próprio vírus ou associados à vacina. E depois o Gil vai apresentar, então, o consórcio, né, brasileiro para estudo das doenças renais associadas ao Covid e alguns dados sobre o consórcio. Bom, o SARS-CoV-2, né, que é o vírus então, responsável pela Covid-19, ele é um vírus de fita simples de RNA, que possui então, algumas proteínas. Damos destaque então à glicoproteína S, que é a spike de membrana, que vai estar diretamente relacionada com a internalização desse vírus. E uma coisa que se descobriu ao longo do tempo foi que, na verdade, esse vírus, para ser internalizado pelas células, ele é dependente, então, do receptor, né, do ACE2, do receptor da enzima de conversora de angiotensina, e esse receptor, ele tem, então, uma expressão que ela é aumentada desse receptor no rim, tá? Em comparação com outros órgãos, e no rim, essa expressão ela principalmente ocorre na borda de escova das células tubulares e também no podócito. Para fazer essa internalização, além desse receptor, na verdade, do ACE2, você precisa também de uma ativação dessa serina protease transmembrana, que é o TMPRSS2, a partir... Alô? Tá me ouvindo? Eu acho que os slides não estão passando. Isso está acontecendo, eu não sei o que é isso, está acontecendo com alguma frequência no Zoom. Agora tá? Não está no modo de apresentação, está passando como se fossem os slides dentro do PowerPoint. Eu acho que se eu colocar no modo de apresentação, ele não vai passar os slides, não sei o que está acontecendo. Mas assim vocês conseguem ver, pessoal? Eu quando dou o zoom no celular consigo, mas eu não sei se todo mundo consegue. E assim, ficou melhor? Melhorou. Melhorou, né? Perfeito. Então, como eu tinha... Acho que esse slide acabou não passando, né? Então, só para mostrar aqui o receptor,
né, que ele precisa, então, de uma coativação dessa serina-protease transmembrana, que é o TMPRSS2. A partir de, então, esse vírus ele pode ser internalizado, tanto a parte do RNA em si, como toda essa partícula viral. E a partir de, então, que esse material genético está englobado nessa célula hospedeira, existe, então, um estímulo à replicação desse material viral como um todo, e esse ciclo, então, de reprodução viral, como também a produção, através do RNA desse vírus, a produção de proteínas que depois vão ser envelopadas e formar todo esse corpo viral. Do ponto de vista do rim, o rim ele pode ser, na verdade, um alvo do SARS-CoV de diversas formas. Podemos, então, citar mecanismos que são mediados, na verdade, pelo quadro de hipovolemia, né, quadro de insuficiência renal aguda de causa pré-renal, perdão, nos casos de hipovolemia, no paciente que apresenta quadros de febre, com desidratação e perdas insensíveis, diarreia, náuseas e vômitos, enfim. Pode ser gerado no contexto também de uso de medicações concomitantes para tratamento ou, teoricamente, prevenção desse COVID, né, como, por exemplo, a cloroquina e vitamina C. E quando a gente tem, então, os mecanismos que são mediados diretamente pela reação inflamatória e imunológica gerada contra o próprio vírus, podemos, então, ter injúrias tubulares diretas, tanto por ação possível citopática direta do vírus, quanto pelo mecanismo de colapso circulatório e uma necrose tubular aguda no contexto de hipotensão. Você pode ter, então, rapidomiólise induzida também pelo vírus e uma nefropatia gerada, então, por cilindros de mioglobina. Você pode ter associação com outras glomerulopatias, essa associação ainda é pouco compreendida como ocorre, como, por exemplo, nos casos de glomerulopatias criscênticas, membranosa e mesmo lesão mínima. E você pode ter também o COVID funcionando como, na verdade, um segundo golpe, um segundo hit, em cima de doenças renais que você já tem um substrato genético, em que o COVID ele funciona como um segundo hit e desencadeando, então, aquela doença que pode estar quiescente ou latente, como, por exemplo, a glomerulopatia colapsante associada a genótipos de alto risco para APL1, ou mesmo quadros de microangiopatia trombótica ou CHU em pacientes que já têm algumas mutações do complemento que, por si só, não são capazes de produzir o espectro da doença sem ter, na verdade, um segundo hit, no caso infeccioso. E também a descrição na literatura de vários febres e recidivas de doença, ou mesmo casos de novo de doenças inflamatórias, que acabam acometendo o rim de forma secundária, como, por exemplo, vasculites e lúpus. O acometimento renal, no contexto, então, do COVID, ele é amplo, né? Ele pode ter tanto acometimento tubular, como nos casos de nefropatia por cilindros de mioglobina, ou por nefropatia de protossalato, tanto como uma lesão tubular direta com necrose tubular aguda, glomerulopatia colapsante, enfim, efeito tubulo intersticial associado ao próprio COVID. E para ficar de uma forma um pouco mais fácil de expor a aula, então dividir as formas de acometimento relacionadas a medicações, ao próprio COVID-19 e as glomerulopatias associadas também a quadros pós-vacinais. É uma pena que, na verdade, ia aparecer aqui várias... O caso não vai ter um mistério mais, porque não está aparecendo as animações, mas eu queria dividir com vocês esse caso. Foi o caso nosso lá no Hospital de Oswaldo Cruz, que era de uma paciente de 82 anos do sexo feminino, que era previamente hipertensa e só tinha osteoartrose, que foi para o hospital por um quadro de edema e anúria há 2 dias. Chegou hipertensa também, crepitando, na verdade, e desaturando num contexto de hipervolemia. E essa paciente tinha, então, a creatinina basal de 1, já chegou anúrica no nosso hospital, então a gente não tinha uma amostra de urina dessa paciente à admissão, e essa paciente chegou com creatinina de 8,6, uma ureia de 236, hipercalêmica, acidótica, com uma anemia discreta, talvez de caráter dilucional, um PCR muito pouco elevado,
interpretamos esse caso ao início com uma glomerulonefrite rapidamente progressiva também. Essa paciente foi dialisada, pulsamos com corticoide. Essa paciente teve o RT-PCR para COVID negativo, toda a pesquisa secundária para glomerulopatias também negativa, e a gente conseguiu biopsiar essa paciente depois de uma utilização clínica só 10 dias após a admissão, e tal como foi nossa surpresa, que na verdade não era um quadro glomerular, na verdade era uma nefropatia por oxalato, você consegue ver aqui, então, os cristais. Se você for pensar 10 dias depois, tinha ainda essa grande quantidade de cristais na biópsia, interrogando melhor, na verdade, a paciente, a filha. Essa paciente foi biopsiada em agosto do ano passado, e desde o início da pandemia, em 2019, a filha vinha dando cerca de 3 gramas por dia de vitamina C para ela, como forma de prevenir o COVID. Então, provavelmente foi associado a uma intoxicação por vitamina C. A gente recolheu depois, mas depois de diálise, depois de todo o quadro, a vitamina C estava normal já quando a gente colheu. Tá? Mas provavelmente foi uma intoxicação por vitamina C com uma hiperoxalose secundária. E tem também esse outro caso, que na verdade é uma descrição de um quadro de necrópsia de um paciente que faleceu por uma insuficiência renal aguda e tinha, na verdade, uma insuficiência renal aguda no contexto de uma infecção por Covid. Era um homem de 70 anos, previamente hipertenso, que teve um quadro de Covid. No início da pandemia, lá no início de 2020, ele foi tratado com hidroxicloroquina por 5 dias, acabou suspendendo o tratamento dessa medicação por evolução com insuficiência renal aguda, inclusive dialítica e alargamento de intervalo QT. Esse paciente evoluiu para uma ira dialítica, acabou falecendo 5 dias após o início da diálise, e nos achados de biópsia desse paciente, além dos achados tubulares, da vaporização isométrica, alguns microtrombos aqui no glomérulo, na microscopia eletrônica se observou também uns achados de corpos lamelares e alguns vácuos que davam a impressão, na verdade, de corpúsculos zebra-like, que a gente consegue ver em quadros de fosfolipidose, sejam elas genéticas, como por exemplo doença de Fabry, ou induzidas por medicação como a hidroxicloroquina, que já é uma medicação previamente conhecida de provocar fosfolipidose por alterar o pH lipossomal. E isso pode contribuir para o quadro de ira também desse paciente. Então, só para mostrar que a biópsia, na suspeita de uma ira de causa indeterminada, a biópsia é muito bem empregada, porque nem tudo são quadros glomerulares, Então, você pode evitar tratamentos desnecessários e até instituir tratamentos que sejam específicos para o quadro. Nesse contexto, então, já partindo para a doença em si, os primeiros relatos foram, então, relatos de biópsias e de pacientes de avaliação renal, de pacientes de necrópsia, pós-morte. E o que a gente observa, então, que nos primeiros casos que saíram pós-morte, o que se observava era muito, obviamente, pacientes que evoluíram de forma mais grave, com choque, enfim. Então, se observava um acometimento que era tubular muito mais importante do que um acometimento glomerular em si. Então, você vê que tinha muito quadro de necrose tubular aguda, com um ou outro caso que descrevia uma concomitância aí de achados vasculares ou de achados glomerulares juntos, de MAT ou glomerulopatia colapsante. Tá? Esse aqui é uma outra casuística, de 26 casos pós-morte, também da China. Tá? Chama atenção também, da mesma forma que você tem um acometimento tubular intersticial muito importante. Eu gostaria aqui, na verdade, de fazer duas considerações. Primeiro, em relação a uma baixa incidência aqui, de casos de GESP associados em biópsia. Segundo, da questão de, na microscopia eletrônica, uma frequência muito baixa de detecção de partículas que pudessem ser compatíveis com o aspecto morfológico do próprio vírus em si. E na imunofluorescência também específica para o vírus, poucos casos onde você teve uma positividade. Então, isso é uma coisa que se mantém na literatura ao longo do tempo, e mesmo a gente vai ver para frente, mesmo estudos de hibridização in situ, até mesmo estudos onde você avalia RNA do vírus tecidual no rim, são poucos estudos onde você consegue identificar in loco a presença do vírus, talvez mostrando que talvez o quadro seja muito mais imunológico e inflamatório do que diretamente citopático pelo vírus. Tá? E a relação disso com as glomerulopatias também tem uma explicação associada à tempestade de citocinas que ocorre, na verdade, associada ao vírus. Que a partir do momento que você tem internalização e a expressão dessas proteínas, aí, principalmente proteínas spikes,
pelas células hospedeiras, e ninguém lembrar que é um órgão que vai internalizar bastante esses vírus, né, essa produção de citocinas inflamatórias, principalmente no paciente que já tem uma pré-determinância do ponto de vista genético, tem uma grande correlação com o desenvolvimento dessas glomerulopatias associadas ao Covid, tanto que quando você pega em frequência, a glomerulopatia colapsante é a principal glomerulopatia em todas as casuísticas. Tá? Então, nós temos, então, aqui uma outra casuística, que é uma casuística, inclusive, do grupo da Nagati, que já avaliou pacientes que vocês podem ver também, pacientes que não evoluíram para óbitos, pacientes com quadros glomerulares em si. Uma coisa que chama a atenção é que, independente de ter uma glomerulopatia associada ou não, o acometimento tubulo-intersticial é um acometimento importante. Voltando a repetir, você tem muitos receptores ACE2 em borda e escova de células tubulares. E a glomerulopatia mais frequente foi a colapsante, né? Aqui a gente viu 5 casos de 17, e as podocytopatias, quando se soma a colapsante, tanto lesões limites quanto gestos e seus outros subtipos, são as formas mais comuns de glomerulopatia do paciente com Covid. Tá? Aqui, mais uma vez, para reforçar que na microscopia eletrônica, nesse estudo dela, ela não detectou partículas virais em nenhum caso, né? Mais uma vez compatível com os achados que já vinham lá de biópsia de análise de necrópsia. Tá? Esse daqui na verdade, a maior casuística que existe, né? Que é um consórcio internacional de vários, tem casuística italiana, casuística suíça, americana também, mostrando mais uma vez que eles comparam, então, as glomerulopatias, tanto nos casos com Covid, quanto HIV, quanto no banco geral de biópsia desses pacientes. E o que a gente observa é que a glomerulopatia colapsante ela foi a mais comum, tá? Nesse grupo, seguido por aqui pacientes que tinham só lesões tubulares agudas. E quando comparado, você observa aqui que a porcentagem de glomerulopatia colapsante nas biópsias de Covid equivaleu a 25,8%, muito próximo aqui aos casos de HIV, mas quando você coloca isso numa base de biópsia em geral, a colapsante é apenas 1,8% dos casos gerais de biópsia, né? Então, mostrando que tem um acometimento viral importante, tanto associado ao Covid quanto ao HIV, tanto que isso até se denominou, né, essa colapsante associada ao Covid, da mesma forma que o Raivan ou o Covan. Nessa casuística aqui de 240 pacientes, eles fizeram genotipagem para APOE1, na verdade, para todos os pacientes com glomerulopatia colapsante, e os pacientes que eram hispânicos ou afro-americanos, eles também fizeram a genotipagem para APOE1, e qual não foi a nossa surpresa de que, contando toda essa casuística, né, tanto dos pacientes com colapsante quanto hispânicos e afrodescendentes, você tinha genótipos de alto risco em 60% dessa casuística. E quando eu pego aqui pacientes com colapsante, 91,7% dos pacientes com colapsante tinham genótipos de alto risco para APOE1, mostrando que a grande correlação, na verdade, nessas casuísticas se dão com esse background genético e o Covid funcionando como um segundo hit para a gênese da doença. Vale também, de forma interessante, citar que nós tivemos também um genótipo de alto risco presente em pacientes que tinham só lesão tubular ou mesmo associado a outros substratos de glomerulopatia, como nas podocytopatias, que também você pode ter esse genótipo de alto risco associado à GESF ou a lesão mínima, né? Mas tivemos aqui pacientes com nefrite intersticial aguda e genótipo de alto risco. E uma coisa que é importante lembrar é que o fato de um paciente, né, se você for pegar pacientes na África, tem locais que até 30% dos pacientes podem ter o genótipo de alto risco, mas o fato de ter o genótipo de alto risco em si sozinho não é capaz de desenvolver doença, sempre precisa de um segundo hit. Né? Então, por exemplo, essas lesões associadas, por exemplo, à nefrite intersticial aguda, a gente não pode dizer que talvez esse genótipo tenha contribuído para esse fenótipo em si. Né? Mas, por exemplo, os quadros de podocytopatias em si e colapsante, tanto como a arteriolnefroesclerose, a gente já sabe por literatura que sim, que pode ter sido contribuidor. E como eu disse, o Covan ficou sendo associado com um novo Raivan, né, um boom aí de casos de glomerulopatia colapsante associados ao Covid. E eu trago aqui, então, na verdade,
as associações que já foram previamente descritas associadas à TIOVI, à febre colapsante, né, podem ser quadros tanto infecciosos, tanto quanto virais, bacterianos ou por outros micro-organismos, situações de doenças sistêmicas, como lúpus eritematoso sistêmico, doença de Still, neoplasias hematológicas, quadros de microangiopatia trombótica, com exposição a drogas, principalmente interferons, cocaína, anabolizantes e outras situações de isquemia, como, por exemplo, hemorragia pós-parto e pós-transplante renal em pacientes que fazem uso de inibidor de calcineurina. E qual é a importância, principalmente para a gente dentro do Brasil, de falar aí da glomerulopatia colapsante? Quando a gente, na verdade, compara isso, inclusive essa tabela é a tabela de um artigo muito bacana, que é do Leonardo Testagrossi, da querida Denise Malheiros, lá do HC, né, mostrando que, comparado com outras casuísticas, aqui no Brasil, a nossa proporção de colapsante, quando comparado ainda com uma subclassificação de GES, a nossa incidência é muito maior nessa proporção do que no restante do mundo. Né? Isso é uma coisa que chama a atenção e, às vezes, até dá um pouco de dificuldade de publicar, principalmente nessa era pré-a PLM. E o que é interessante é que, quando você vê a glomerulopatia colapsante como si só, ela é uma glomerulopatia que morfologicamente vai se manifestar de forma diferente que outros tipos de GESP, porque eu tenho, então, o podócito, que teoricamente é uma célula super hiperdiferenciada, ela só um processo de desdiferenciação começa a se reproduzir e ela começa a perder marcadores de maturidade celular. Né? Então, ela começa a ter uma apresentação através de estudos de imunohistoquímica de marcadores que se assemelham muito mais a estágios rudimentares de podócito, como o S-shape, do que, por exemplo, do glomérulo maduro. E aqui a gente pode citar, por exemplo, como uma expressão, um retorno a expressar KI67, que é um marcador aí na verdade, de diferenciação, de reprodução celular, né? Como perde também o WT1, que é também um marcador de maturidade podocitária. Então, tem uma desdiferenciação desse podócito. E quando a gente fala da patogênese da glomerulopatia colapsante, a gente tem vários tipos de fatores que isolados ou entre si podem se combinar para culminar na doença, né? Como, por exemplo, a associação de fatores genéticos, seja como fatores de risco, por exemplo, como genótipos de alto risco para PL1, como mutações em si, em alguns genes, principalmente de metabolismo mitocondrial, que mutações por si só já são capazes de desencadear a glomerulopatia colapsante, independente de outros riscos, né? Como, por exemplo, mutação em coenzimas que vão dar origem, no final das contas, à coenzima Q10, como no gene COP2, COP6, por exemplo. Né? Ou você pode ter interação com ativações do sistema imune, seja através de exposição a quadros infecciosos ou a doenças autoimunes, onde você tem um aumento de produção de interferon ou de TNF-alfa, né? Ou desregulação da atividade mitocondrial, seja ela através do uso de medicação ou de mutações desses genes, ou através de estudos isquêmicos. Então, de forma isolada ou em associação, todos esses estímulos podem participar na gênese da glomerulopatia colapsante e não poderia deixar de citar, então, os genótipos de alto risco para a PL1, a lipoproteína 1, então é uma lipoproteína que vai ter na verdade, um papel importante no nosso sistema imunológico, principalmente no processo no mecanismo de defesa a parasitas, né? E a formação dessas mutações, desses genótipos de alto risco para a APA1 vieram, na verdade, como um mecanismo de defesa para a proteção na África da infecção por alguns tipos de tripanossoma, né, da doença do sono, como o tripanossoma brucei, o rhodesiense e o gambiense. Esses genótipos, que na verdade, para o G1 são duas mutações missense e para o G2 é uma deleção de 6 pares de bases, que leva, na verdade, a perda de 2 aminoácidos, eles, na verdade, acabam protegendo, do ponto de vista imunológico, contra a infecção desse tripanossoma e da doença do sono, porém, no contexto de um segundo hit infeccioso ou inflamatório em si, isso deflagra algumas doenças, como, por exemplo, aumenta o risco de um pior prognóstico em pacientes com nefropatia diabética, com nefropatia hipertensiva, e também já funciona como um trigger para doenças como glomerulopatia colapsante e outros tipos de podostopatia. Tá? Então, como a glomerulopatia colapsante, do ponto de vista glomerular, foi a grande representante das glomerulopatias,
Isso foi melhor estudado, né, na literatura. Então, aqui nós temos uma casuística de 6 casos de pacientes com glomerulopatia colapsante e cisterna aguda, em pacientes que tinham genótipo de alto risco para APOL1. Essa aqui é uma casuística que é da Agnes, bem bacana, tá? O que chama a atenção é que você vai ver que tiveram pacientes que, na verdade, apesar de ter necessidade de diálise, eles tiveram recuperação de função renal. A gente chegou a ver isso também na casuística. E eu quero chamar a atenção para 2 coisas aqui na casuística de colapsante com genótipo de alto risco para prevenir Covid-19 da Agnes. Foi, primeiro, que ela não detectou na microscopia eletrônica partículas virais em nenhum caso. Segundo, que eles fizeram aqui a hibridização in situ, tá? Verificando, então, marcadores de RNA para COVID, eles não detectaram marcadores da hibridização in situ no fragmento final em nenhum dos casos, da mesma forma que, fazendo nanostream, na verdade, uma extração do RNA através do bloco de parafina e a marcação de RNA, inclusive para o COVID, eles não detectaram também RNA do vírus em nenhum dos casos que conseguiram ser testados, e eles viram, na verdade, quando eles avaliaram um painel imunológico para RNA, um aumento da expressão que chegou até 4 vezes mais de vários tipos de citocinas e miocinas, mostrando que talvez a repercussão tecidual era muito mais associada, na verdade, a essa tempestade de citocinas, mesmo que uma presença ali, uma ação citoplática direta viral pelo vírus. E uma outra coisa que é bastante interessante é que, como a glomerulopatia colapsante foi a mais frequente, eles conseguiram depois publicar de forma bem recente, aqui na verdade uma casuística da NAGAT, de 76 casos de biópsias associados à Covid. Eles tiveram, então, 49 casos que foram de podostopatia, da grande maioria, 64,4%. E o mais legal é que 30% dessa casuística total eram de casos de colapsante, então eles seguiram esses pacientes com colapsante. Vocês veem que a mortalidade desses pacientes ela foi baixa, e na grande maioria desses pacientes eles tiveram aí uma remissão parcial ou completa utilizando ou não imunossupressão. Uma outra coisa que é interessante também mostrar é que a proporção de pacientes com colapsante ela era muito mais frequente no início da pandemia do que mais posteriormente a esses quadros, né? E quando você vê, então, os pacientes com colapsante que foram submetidos à genotipagem dentro dessa casuística para a APOL1, o que se observa é que dos 17 casos de colapsante que foram genotipados, 16 tinham genótipos de alto risco para a APOL1, e desses 15 pacientes eram afro-americanos, né? Então, nos Estados Unidos existe essa diferença racial muito bem, uma coisa que a gente não consegue ver no Brasil. E nessa casuística deles também, mesmo nos outros casos de podostopatia, eles conseguiram detectar 3 casos de paciente com doença de lesão mínima, com genótipos de alto risco, e um caso de paciente com gesto de neurese, e todos esses pacientes eram negros. Então, nas casuísticas americanas e europeias, essa glomerulopatia colapsante ela tem realmente uma grande correlação na verdade, com a etnia americana e também com os genótipos de alto risco para a APOL1, uma coisa que é quase a totalidade. Tá? Um outro olhar, na verdade, seria, beleza, aqui eu sei glomerulopatias que se desenvolveram através da exposição, né, ao Covid, e os pacientes que já tinham glomerulopatia prévia e desenvolveram Covid. Tem uma diferença na evolução desses pacientes? Então, essa é uma casuística, na verdade, de 40 casos que foram pareados com outros casos de pacientes internados com Covid e sem glomerulopatias. Isso daqui na verdade, um consórcio internacional de pacientes com glomerulopatia e Covid. Então, aqui só mostrando os pacientes que internaram, eram pacientes, então, principalmente com lúpus e com vasculites, que acabaram sendo internados por quadro de Covid. Esses pacientes, só para passar de forma mais rápida, em geral, os pacientes que tinham glomerulopatia associada à Covid, eles já internam num basal de albumina pior, talvez associado a essa questão do estado hiperinflamatório, estado em tratamento aí, do ponto de vista com imunossupressão, tá? Tanto que a imunossupressão ela foi mais frequente nesse grupo. Os pacientes que não faziam uso
que não eram pacientes com glomerulopatia prévia, eles tiveram uma maior exposição à hidroxicloroquina e, inclusive, a pulsos de metilprednisolona. E o que se viu? Houve, na verdade, um desenvolvimento mais frequente de insuficiência renal aguda no grupo de pacientes que já tinham glomerulopatia prévia, mas isso não foi associado a um maior risco de evolução para diálise. Tá? Os pacientes que foram mais frequentemente expostos à hidroxicloroquina, ou seja, no grupo controle, eles tiveram mais arritmia do que o grupo que não foi exposto. E no final das contas, mesmo não relacionado, na verdade, a uma piora do ponto de vista renal, houve uma maior mortalidade de pacientes do grupo de glomerulopatias, talvez já partindo do pressuposto de um status basal clínico mais grave, que pode ser evidenciado por uma hemoglobina mais baixa, linfopenia e mesmo uma albumina mais baixa à admissão. Tá? Com relação às vacinas, na verdade, a incidência de glomerulopatias pós-vacina não é uma coisa nova, não é uma exclusividade do Covid. Já foi descrito várias vezes com influenza, inclusive tem mais de 50 casos de vasculite pós-vacinação com influenza, mas foi descrito também com herpes zoster, pneumococo, hepatite B. Tá? Na verdade, a apresentação histológica também é diversa, pode ser sob as formas de prostopatia, vasculites, nefropatia por IgA, inclusive com hematuria macroscópica, e várias formas, na verdade, de apresentação glomerular também já foram associadas aí à pós-vacinal. Tá? O que chama a atenção, a maioria dos casos de glomerulopatia pós-vacinal, elas são associadas a vacinas de RNA mensageiro, né? Talvez por tais vacinas elas induzirem uma reação inflamatória imunológica mais potente, podem ser tanto após a primeira ou segunda dose, e a grande maioria se desenvolve até a primeira semana pós-vacina, mas tem relatos de até 3 a 6 meses após, e a maioria dos casos tem uma boa resposta clínica. Tá? Então, aqui só para mostrar de forma rápida qual seria a gênese associada. Então, seja através de nanopartículas da vacina da Pfizer ou da Moderna, ou através na verdade, transfecção do RNA do vírus mesmo no ácido nucleico e proteção tantas as formas, vai ter a produção, então, de proteínas virais, seja proteína spike, e essa produção nas células hospedeiras que vai desenvolver a reação imunológica, né, tanto pela ativação de células T, como pela produção de anticorpos e a manutenção dessa imunidade através da ativação também por tabela de linfócitos B, mas é essa hiperativação de linfócitos T que vai estar relacionada à produção na verdade, de autoanticorpos e autoimunidades por reação cruzada e o desenvolvimento de glomerulopatias. Existem várias perguntas, na verdade, que são associadas a esses pacientes com glomerulopatias, o que tange se devo vacinar, qual é o tempo de vacinar esse paciente após a imunização, se esse paciente usa imunossupressor, quando que eu devo vacinar ou não, tá? Eu não vou citar, quero deixar só, na verdade, saiu agora muito recentemente, na verdade, recomendações que são do grupo de imunonefrologia do ERA, né, da Associação Europeia de Nefrologia, que foi feito de uma forma muito bacana. São 13 questões que eles respondem relacionadas aí à vacinação para essa população em si. Aqui está a referência, eu não vou citar pelo adiantado tempo, tá? E na verdade, para quem quer conhecer um pouquinho melhor, eu indico esse artigo, é um artigo de visão muito elegante, tá? Que ele vai mostrar, então, toda essa cascata imunológica de desenvolvimento de imunidade pela vacina ou mesmo pelo próprio coronavírus mesmo, e qual seria, então, a interferência do uso de cada um desses tipos de imunossupressores no desenvolvimento dessa resposta. Inclusive, ele dá, nesse artigo, ele descreve direitinho, na verdade, cada tipo de imunossupressor, os cuidados que tem que ter com relação à dosagem, quando expor a vacina, se eu devo reduzir a dose ou não durante o desenvolvimento da doença do paciente, do Covid, no paciente que esteja em uso de imunossupressão. Tá? Então, em resumo, o rim é um órgão que é bastante acometido nos quadros de Covid. As glomerulopatias podem estar presentes em diversos cenários. As mais frequentes são as podocitopatias, é que eu dou destaque para a glomerulopatia colapsante.
E no que tange ao risco de glomerulopatia, são, na verdade, a minoria dos casos, tá? E a vacina nunca vai ser contraindicada pelo risco de glomerulopatias em si, tá? Então, eu deixo aqui os meus e-mails, agradeço novamente pelo convite, por poder dividir aí essa mesa com o Gil e com a Isabel, tá? Passo, então, agora para o Gil. Perseu, muito obrigado. Acho que foi ótima a exposição. Acho que o professor Gil quer falar agora também, né? Como é que eu falo? É aqui? Aqui? Não. Espera aí. Isso. Só um minuto, pessoal. Apareceu aí? Apareceu, né? Apareceu sim, Gil. Tá. Então, boa noite. Também é um prazer estar na companhia do Précio, que tem se tornado um parceiro aí. Nós temos um foco muito grande e um sistema de retroalimentação aqui em relação à publicação, a trabalhos, a organização de consórcios, né? Então, é um grande parceiro que eu encontrei aí na vida acadêmica. Agradecer a Sonerge e a Maria Isabel pelo convite também. E a minha fala aqui vai se restringir praticamente a passar os resultados, né? Passar um pouco do histórico do Consórcio Brasileiro de Estudos de Doenças Renais associada com COVID, né? Um estudo multicêntrico. Aqui. Bom, como a gente recebe, eu acho que de 2 biópsias de 2 hospitais, eu só queria mostrar um pouco a nossa estrutura aqui, né? O nosso serviço de nefropatologia, ele é realizado em 2 laboratórios que são fisicamente isolados da patologia, né? No Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Um é o LIME, que é o Laboratório de Imunofluorescência e Microscopia Eletrônica, e o GEPAM, que é um laboratório de patologia molecular que foi montado muito recentemente e vai ser bastante... O objetivo é que ele esteja bastante associado às doenças renais, a APOE1 e outras coisas aí que a gente pretende oferecer, né? O LIME, né, possui uma estrutura adequada, só para vocês conhecerem um pouco, né? A gente tem todo o aparato aí para microscopia eletrônica, para microscopia de luz comum, né? Nós temos processadores só da patologia renal, nós temos micrótomos só da patologia renal, né? A imunofluorescência, a imunistoquímica também, né? A gente conta com um equipamento que faz o ultracongelamento, o congelamento rápido do material, né? Para tentar melhorar a qualidade, e o nosso laboratório de molecular, e aqui o sequenciador que a gente ganhou e pretende, já começamos a fazer o teste para oferecer o APO1 enquanto a gente tiver verba de pesquisa, né? A gente oferece aqui estágio para as residentes de nefrologia também, né? No hospital, a imersão aí geralmente de 1 mês, e onde eles aproveitam aí também para conhecer as belezas do nosso estado. Nós temos um sistema para solicitação de biópsias renais, que nos garante as informações clínicas necessárias para o nosso raciocínio e também uma série de estatísticas que a gente pode devolver para esses hospitais e também para futuros trabalhos. A gente é bastante focado em pesquisa, né? E aqui eu coloquei o destaque de alguns TCCs, né, de residentes, mostrando que a gente consegue fazer bons trabalhos com a força dos residentes, né, com a capacitação, a capacidade deles. E a ideia desse consórcio, na verdade, veio do consórcio
que a gente já participa com um tempo, com um preço aí, um consórcio brasileiro de glomerulopatia colapsante e um consórcio que a gente fez aí lá nos anos de 2016, mais ou menos, quando começou a epidemia de chikungunya, né? Então, a gente pensou em criar esse consórcio, né? E o primeiro artigo foi o estudo de protocolo, que foi publicado em outubro de 2020, né? E participavam aí a maioria dos estados brasileiros, na verdade, 17 hospitais universitários federais, 6 hospitais públicos, e inicialmente era para entrar o serviço de verificação de óbito, o SVO, aqui da cidade. Todos o material de microscopia óptica seria analisado no Maranhão, né, toda a microscopia, a avaliação histológica, enquanto que os dados moleculares, APO1, sequenciamento de complemento, seria feito lá em São Paulo. Para a seleção de casos, nós incluímos naquele sistema e deveria ser colocado de forma compulsória uma informação se aquele paciente teve diagnóstico de COVID, né? E se esse diagnóstico de COVID foi anterior à lesão renal, né? E mesmo assim, depois nós entrávamos em contato com os colegas para confirmar essa informação. Entrariam no estudo pacientes transplantados e nativos que, após preencher o critério diagnóstico da doença e lesão renal pós o COVID, se seguiriam a avaliação do tecido, né, com as técnicas habituais, e uma avaliação para detecção do vírus, né, através de PCR, hibridização in situ e imunistoquímica. Também a microscopia eletrônica para tentar detectar o vírus. Também pacientes, avaliação de biópsia renais de pacientes mortos que estavam em UTI COVID, tá? Que também iriam passar pelas mesmas técnicas, tanto para a detecção viral como para diagnóstico das lesões histopatológicas. Mas no futuro, começou a aparecer esses casos de lesões renais pós-vacina e nós começamos a agregar também, né? Esse foi o primeiro artigo, quando a gente começou a levantar essa possibilidade. Nós escrevemos um artigo de revisão, também de um TCC de um residente, e não precisa falar para vocês sobre a importância, né, das lesões renais, do estudo dessas lesões renais, o impacto, né, sobre esses pacientes com infecção por COVID. Os mecanismos naquela época eram realmente, as possibilidades eram múltiplas, né, desde a ação viral direta, a tempestade de citocina, alteração de via de complemento. O importante é que a gente sabia da importância da biópsia renal para entender todo esse espectro de lesão, né? E também a patogênese dessas possíveis lesões renais associadas ao COVID, né? Já se sabia que todos os compartimentos poderiam ser alvo, né, de lesão nesses pacientes, com a miríade de possibilidades diagnósticas. Enquanto a gente estava ainda na prospecção de casos, levantamento de dados, né, esse artigo aí do pessoal do Arcana, né, que estão à frente, mas participando aí 9 institutos, né, esse estudo multicêntrico, retrospectivo, né, foi publicado aí em agosto de 2021, né, e pensando muito daquilo que a gente tinha imaginado, ou pelo menos colocando já os resultados daquilo que a gente tinha imaginado para o nosso consórcio, né. Eles, na verdade, conseguiram uma amostra de 240 rins nativos e 44 transplantados e fizeram a comparação com uma amostragem dos últimos 5 anos, né, da era pré-Covid, e também com os casos de HIV. Já foi chamada a atenção aqui para a semelhança entre
a percentagem de glomerulopatia colapsante associada ao COVID, o COVAN e o RAIVAN, mais ou menos a mesma proporção, né? E os diagnósticos principais encontrados foram, além da colapsante, NTA, nefropatia diabética, podostopatias, lesão mínima e gesto não colapsante, crescêntica, falcimune, né? E membranosa e rabdomiólise. Quando eles compararam a amostragem pré-COVID, né, houve um aumento significativo dos casos de colapsante, rabdomiólise e glomerulonefrite proliferativa com IgG monoclonal. Tá? E houve uma diminuição de nefropatia, de lesões crônicas, como nefropatia diabética, arteriosclerose e IgA. Os casos estavam, na sua maioria, associados a um COVID, uma doença causada pelo COVID, pelo SARS-CoV, né? Moderada, acentuada, que foi considerado moderado aqueles pacientes que precisaram de hospitalização. E aqueles que precisaram de O2 ou UTI eram considerados pacientes graves. Então, a maior parte dos casos estavam entre os moderados e graves. Eles também fizeram um levantamento de todos os casos, série de casos que estavam publicados na literatura até o momento, para fazer um comparativo, né? Mostrando basicamente os mesmos resultados, né? Colapsante, NTA, gesto não colapsante, microangiopatia trombótica, né? E falcimune. Né? Bom, em relação aos achados, os dados clínicos epidemiológicos desses pacientes, quando comparado também à fase pré-pandêmica, né? A idade era mais ou menos semelhante, 53 anos em média, enquanto que a fase pré-Covid era 56. O sexo, houve um leve predomínio masculino nas duas amostras, né? Um percentual de comorbidade aí próximo de 85%, né? A indicação da biópsia, quando a gente subclassificava e comparava com a fase pré-pandêmica, havia uma lesão tubular aguda, né? Uma lesão renal aguda em 30% dos casos contra 18% na fase pré-pandêmica, então houve uma diferença razoável, né, com um aumento de creatinina. Também, quando se comparava os níveis de creatinina, havia esse aumento. E o intervalo médio entre o quadro do COVID e a biópsia foi um pouco menor que um mês, a maioria dos pacientes. Isso aqui já foi apresentado pelo Précio. E agora eu vou passar um pouco dos nossos dados. Os nossos resultados parciais. Alguns detalhes ainda precisam ser melhorados. Ao todo, nós temos 50 casos de lesões renais pós-Covid, 2 deles sendo transplante, 7 casos pós-vacina e 6 casos pós-morte. Nós tivemos muita dificuldade em conseguir esses casos pós-morte. Dos 54 casos pós-Covid, né, nós tivemos um predomínio aqui do sexo masculino, tá? A maioria era parda, com quase 60%. Só um minutinho. Chama a atenção, enquanto que nós tínhamos 85% de comorbidade naquela casuística multicêntrica, aqui nós tínhamos um pouco mais de 50% com comorbidade, e a maioria dos quadros era leve, 92% nós tínhamos quadros de infecção leve. Os diagnósticos mais frequentes foram a GS, a colapsante, né, a nefrite lúpica, a microangiopatia trombótica,
nefropatia membranosa, doença de lesões mínimas e rapidamente progressiva, né? Essas 3 primeiras aqui, a GS colapsante e nefrite lúpica, todas com 9 casos cada um, 16%. Algumas diferenças se a gente comparar com o trabalho multicêntrico e com aquele levantamento da literatura. Chama a atenção o número de casos de lúpus, né, 16% contra 2,5% do multicêntrico e 0,6% da literatura. Chama a atenção também o número de casos com MAT isolado e 7 associados a outras doenças, chamando a atenção que dos 9 casos de lúpus, 4 tinham MAT, né? E quando a gente soma todos os casos de podostopatias, né, incluindo a podostopatia lúpica, aqui nós tínhamos, ao todo, 40% da amostra compreendia casos de podostopatia. Quando a gente comparava isso aqui com o estudo multicêntrico e aquele levantamento da literatura, esse índice era muito semelhante. Dos 7 casos, dos 9 casos, 7 nós fizemos o estudo da mutação, e 5 deles nós tínhamos os 2 alelos de alto risco. Aqui, só para comparar, a gente selecionou aqui rapidamente uma porção de casos de 2019, né, onde a imensa maioria era nefrite lúpica e apenas 5% desses casos apresentavam microangiopatia trombótica, né? Também nós tivemos um número considerado de GES e colapsante, e o que chama a atenção quando a gente compara com a nossa casuística pós-Covid é que realmente lá você tem um grande número de microangiopatia trombótica, né, que de 89 você teve um caso, e um grande número de casos de paucimúnia também. Aqui de 89 nós tivemos só um caso. Aqui, só para mostrar a frequência, uma provável frequência de colapsante no Brasil, numa era também pré-Covid, né? O nosso grupo aqui, o consórcio de glomerulopatia colapsante, estudando aí mais de 80 mil biópsias renais, desses 3 serviços aqui, nós encontramos 246 glomerulopatia colapsante, correspondendo a 5,5% das glomerulopatias primárias, né? E 29% da GES, um número muito parecido com aquele que foi encontrado lá pela Denise e o Testa Grossa. Aqui, só curiosidade, esse trabalho do chikungunya, os diagnósticos mais frequentes foram basicamente os mesmos, né? Podostopatias, membranosa, lúpus, microangiopatia trombótica e rapidamente progressiva. Isso foi um achado que me chamou a atenção. E agora, em relação aos casos de lesão renal pós-vacinação contra a COVID, né? Esse aqui é um levantamento feito por nós, mostrando na literatura a alta frequência aqui da nefropatia de IgA e as outras mais ou menos semelhante ao que acontece com COVID, né? Exceto aqui pelo um predomínio nas podostopatias de lesão mínima, né? Mas também um grande número de glomerulonefrite associada, nefropatia membranosa, lúpus, né? Então, se assemelha com essas pequenas diferenças. Dos nossos 7 casos, né, nós tivemos 3 colapsantes, tá? Esses 3 foram feitos o estudo da APO1, e 2 deles apresentavam 2 alelos de alto risco, né? 3 com glomerulonefrite crescente paucimune, sendo uma delas também com lúpus, uma microangiopatia trombótica, provável SUA, nós estamos esperando esse resultado da via do complemento, e as vacinas, nós tivemos aqui um predomínio, diferente do que mostra a literatura, de AstraZeneca, mas também 2 casos com Pfizer, né? A maioria realmente após a primeira dose. Em relação aos achados histológicos do COVID, isso aqui é um primeiro artigo que mostrava um aspecto sicicial de uma célula gigante, que poderia ser um aspecto associado ao COVID, que
não foi mais encontrado fora desse estudo. Dos casos que a gente fez, PCR, imunistoquímica, e os poucos que a gente fez eletrônica, porque o nosso microscópio eletrônico ficou muito tempo parado agora, está sendo consertado, né? Basicamente, nós não encontramos nenhum caso positivo para o vírus. Aqui até uma cortesia do Stanley, mostrando algumas alterações que lá nos primórdios da epidemia foi descrito como se fossem as partículas virais, né? Então, na verdade, depois se provou que isso eram estruturas degenerativas e estruturas de pinocitose, e não correspondiam, na verdade, a partículas virais. Aqui o que a gente tem de resultado até o momento, esses 4 artigos publicados, né? E outros artigos, muitos já finalizados, já enviados para a revista, outros ainda esperando aí na vez para ser enviado, e de conclusão, né? Uma conclusão importante é que os trabalhos em rede podem gerar grandes casuísticas, né? E gerar conhecimento sobre novas e raras entidades, como é o caso das lesões renais pós-Covid, pós-vacina, né? São grandes os desafios de realizar trabalhos como esse no Brasil, as dificuldades são imensas, né? Isso faz com que esses grupos cheguem na nossa frente, né? A infecção pelo Covid e a vacinação pode ser gatilho para o desenvolvimento de lesão renal, principalmente podostopatias. As podostopatias compreendem mais ou menos 40% desses casos de lesão renal pós-Covid, né? A epidemia por Covid-19 alterou o perfil dessas biópsias renais, tanto nessas casuísticas, nesse estudo multicêntrico, como no nosso, né? E em nosso meio chama atenção para a alta frequência de lúpus e microangiopatia trombótica. Ainda é necessário mais estudos para a compreensão dessas lesões e, principalmente, ainda faltam muitos dados de follow-up na literatura. Só agradecendo às instituições a quem a gente deve toda a nossa formação e agradecendo mais uma vez a paciência de todos. Obrigada aí a todos. Vou passar aí, Pedro, estava falando, pode falar. Doutor Pedro, é o presidente da Sonerj, Précio e doutor Gil entrou agora, enfim, só para vocês conhecerem. Também aqui na penumbra, porque meu horário, estou de dentro do carro aqui, mas estacionei, tá? Não vou provocar nenhum estacionamento de carro, não. Queria agradecer a vocês dois pela apresentação, é realmente fascinante e que orgulho, né? A gente ter isso no Brasil, também na área do Covid, o maior registro de Covid em transplantados renais do mundo é capitaneado pela Tainá, é um multicêntrico brasileiro, então a gente tem esse orgulho aí de estar produzindo informação também nesse momento ainda de pandemia. Eu tinha só uma curiosidade, Gil, até falei com a Tainá, se algum desses casos de transplantado que você teve, foram 3, se não me engano, que você falou? Acho que foram 2. Acho que foram 2. Algum tinha gesto colapsante? Algum tinha? Tinha. Tá. E tinha com APO de alto risco. Tá. A gente tem uma paciente nossa que quem fez a lâmina foi até a Denise, que queria agradecer a ela, que ela está prestigiando aí a nossa sessão, está assistindo a gente, e também é um caso de uma transplantada renal, doença de base era refluxo, e ela teve um curso de Covid oligosintomático e abriu uma síndrome nefrótica grave. Um tempo depois, ela acabou falecendo, porque ela recusou a internação para iniciar a diálise, que ela evoluiu com perda da função renal, e aí acabou falecendo. Então, não sei se daria para fazer a genética, mas E eu tinha perguntado a Tainá se tinha algum caso no registro, ela não sabia. Então, tem mais um caso aí, legal. Bom saber também. Nesse caso aí, Pedro, seria interessante a gente
deixo à sua disposição, tá? Para a gente notificar, a gente tem de rotina isso no nosso laboratório. Nesse caso, seria interessante a gente ter amostra, se possível, do doador, porque, teoricamente, a gente testar tanto o doador quanto o receptor para genótipo de alto risco, que a gente já viu com outros vírus, né? Por exemplo, citomegalo, às vezes até o paciente, o receptor não tem genótipo de alto risco, mas o rim do doador é um rim de genótipo de alto risco e ele faz uma colapsante de novo, exposto a alguma situação, ou citomegalo, ou uma rejeição oral, enfim. Se tiver acesso, seria interessante. Tem acesso, sim. Foi o marido dela que doou. Legal, muito legal essa associação. Interessante mesmo. Não, queria parabenizar, acho que cada vez mais estou aprendendo aí, doutor Gil. Só tenho a agradecer, o Hospital Federal de Bom Sucesso só tem a agradecer que ele está sempre ajudando a gente e colocando nossos casos aí nas publicações. E assim, eu só fiquei curiosa em relação ao lúpus mesmo, né? Eu não sei se o lúpus, né, o Covid é um trigger aí, em algum momento aquela paciente ia apresentar lúpus ou não, porque diante da pandemia, né, eu não sei se a gente pode fazer, às vezes, como tá muita gente tendo Covid, muita gente se vacinando, às vezes essas associações ficam difíceis, né? Mas eu fiquei curiosa, porque a gente tem sempre muita paciente lúpica internada, que abre o quadro, enfim. E é uma coisa que a gente tem que ficar observando agora. E em relação ao caso que eu apresentei, Précio, eu queria tirar uma dúvida. Então, a minha paciente, ela realmente tinha aqueles 2 alelos, né, na verdade, né? Então, ela se enquadrava naquele quadro que você colocou, né? Você acha que se ela tivesse sido exposta à vacina do Covid, ela poderia não apresentar a doença? Você fala se ela não tivesse sido exposta? Você acha que, de repente, ela não teria apresentado? Então, na verdade, ela pode ser exposta a qualquer tipo de estímulo, seja ele viral ou imunológico, e ele pode desenvolver a doença. Vou te dar um spoiler. O meu doutorado é só com glomerulopatia colapsante. Eu peguei 70 casos e, assim, eu selecionei casos que, teoricamente, ficaram como idiopáticos, né? Casos que não eram secundário HIV, B, C, nenhuma doença autoimune, nem nada. E mesmo nesses 70, eu peguei 33 pacientes com genótipo de alto risco para APOL1. Então, assim, existem outros triggers fora, né? Talvez exposição a outras infecções que sejam mais comuns na gente aqui, por exemplo. Eu já publiquei caso de esquistossomose sendo trigger, por exemplo, né? Então, talvez esse boom de colapsante que a gente tem visto aí nos últimos anos no Brasil pode ser, na verdade, um background aí de genótipo de alto risco numa parcela grande da população, e a gente vem sendo bombardeado por infecção viral desde 2017. Veio febre amarela, depois veio chikungunya, depois veio zika, agora tem Covid. Então, é uma infecção viral atrás da outra. Fora o que a gente já tem que é mais comum, né? Rotavírus, esses outros tipos de vírus associados a piores condições aí socioeconômicas e de saneamento básico, né? Então, eu acredito que talvez isso, se talvez não a vacina, é possível que uma exposição a qualquer outro tipo de infecção pudesse ser gatilho para ela, Isabel. Engraçado, eu não sei se eu posso me meter aqui, mas já. Eu, como patologista, eu vejo uma flutuação. Eu acho que o ano de 2017, 2018, foi um número gigante de casos, e depois passa um tempo que aparece um ou outro caso, então a coisa parece que flutua e talvez tenha associação mesmo com esses fatores, com esses vírus aí circulantes da vez, do momento, né? Muito legal. Bom, parabéns novamente. Todos na plateia ali no chat elogiando as palestras. Não sei se acho que não teve perguntas ali, não sei se pessoal, se tem alguém querendo fazer alguma pergunta específica, mas acho que você viu alguma pergunta, Pedro? Não, né? Não vi, não. Vamos aproveitar enquanto estamos esperando alguém para tomar coragem. Eu queria mandar um abraço
doutor Gil, é essa pessoa que está aí à sua direita, o Kyle, meu amigo, sempre recebe muito bem. E obrigado, Kyle. Prazer imenso estar te vendo aí, sempre prestigiando a gente. Tem uma pergunta aqui do Conrado. Acho que em pacientes que recorrem de glomerulonefrite, tive paciente com GA, lúpus, GESF, contraindiquei. Está ouvindo? Contraindiquei segunda dose ou dose de reforço. Essa é a recomendação mesmo? Opa, então, desculpa, quem fez a pergunta, só para eu responder nominalmente? Conrado, né? Conrado. Perfeito. Conrado, não existe consenso a respeito disso, tá? Nas diretrizes lá que eu até coloquei na aula, que são, na verdade, da equipe de imunonefrologia lá do ERDTA, eles recomendam, na verdade, não há uniformidade em relação a essa conduta, mas eles recomendam que não haja suspensão da vacinação, mesmo que tenha recidiva da doença, tá? Em função, principalmente se esse paciente ele teve uma resposta, né, uma remissão aí do quadro inicial. Muito bom isso, porque realmente é uma dúvida. Eu, com essa paciente, a mãe não quer dar de jeito nenhum. E, enfim, está traumatizada, e aí fica naquela questão, né? Se a gente realmente... Eu acho que essa é a tendência, viu, Isabel? Eu acho que dos casos todos que a gente viu, nenhum paciente quis ver uma vacina na frente de forma alguma. Para o HIT, para a trombocitopenia induzida pela vacina, eles estão fazendo recomendação. Acho que os hematologistas recomendaram não fazer uma nova dose, né? Então, acho que difere um pouco aí da recomendação do GN, mas para trombocitopenia induzida pela vacina, a recomendação é não fazer uma segunda dose. Pois é. Sim, inclusive eu tive um caso de paciente com 29 anos com um AVC cerebral médio bilateral pós-vacina, então em geral, quando vem é catástrofe, né? Sim. E acaba que a gente vai ver mais, porque milhões de pessoas vacinando, então, assim, acaba que assim, mas nossa, não vê com varicela, não vê, não, a gente não vê porque não tem milhões de pessoas com vacinação em massa, então acho que a gente está vendo por conta disso. Mas, mais uma vez, agradeço a presença de vocês, né, doutor Gil e Précio, conhecendo, não pessoalmente, mas vendo o rostinho de vocês. Pessoalmente, a gente vai se conhecer, com certeza, agora em breve, com os congressos. Em agosto, Bebel, no Maio em Rio. Com certeza os dois estão convidados. Estamos aí, fazendo a propaganda no nosso evento da Sonerj, todos convidados. E espero que possamos ter mais aulas e compartilhar mais casos aí, contribuir com esse consórcio aí dos casos para terem mais publicações brasileiras. Obrigada. Eu vou passar a palavra aí para o meu presidente terminar a sessão. Obrigado, Bebel. Você mais uma vez escolheu muito bem o tema e agradecer muito aos nossos colegas Precio e o Gil de estarem disponíveis aí para dar essa apresentação, que foi excelente. Acho que é, de novo, um grande orgulho brasileiro a gente ter iniciativas como essa. E a nossa próxima sessão, em março, já tem data, vai ser no dia 15, vai ser a doutora Aline Pichoni fazendo uma revisão sobre doença óssea em doença renal crônica. Tá bom? Então, novamente, boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Livre, né?